Bom dia, vamos chegando, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Cadê a galera? Tá, todo mundo prontinho aí? Na Sim. aula passada, nós estávamos falando de vitaminas. Eu vou passar aqui rapidinho, porque nós não terminamos todas as vitaminas, tá? Então, eu vou dando uma passada rápido sobre as vitaminas. Vamos lá, então. Nós vimos, então, que as vitaminas, né, nós encontramos nas frutas, verduras, né, nos legumes, e elas são essenciais no nosso organismo. As vitaminas, nós precisamos necessidade diária, né, delas. A falta delas a gente chama de avitaminose, o excesso a gente chama de hipervitaminose. Vitamina A, nós falamos, né, os alimentos que são importantes para o nosso organismo, retinol, pode ser chamada de retinol. Falamos da vitamina D, do calciferol, que é importante para os nossos ossos, né? Vimos os problemas da vitamina D, raquitismo, né, osteomalacia, fraqueza nos ossos. A vitamina E, nós comentamos também, que ela, além de antioxidante, ela ajuda também na formação das células sexuais. Vitamina K, anticoagulante, né? Nós também comentamos, antihemorrágica. Vitamina B1, nós falamos dela também. A carência dela causa esse beriberi, que leva uma fraqueza e uma inflamação nos nervos, né, deixando a pessoa quase que sem movimento. A vitamina B2, nós também comentamos dessa vitamina, nós encontramos nas carnes vermelhas, leite, queijo, né, na gema de ovo, e ela é importante para o crescimento, essencial para a oxidação dos carboidratos, né, e a carência dela vai causar ressecamento na pele, estomatite, coceira, né, deficiência visual, por aí vai. Nós paramos por aqui. Quero que agora vocês acompanhem a partir daqui, que eu acho que nós fomos só até ali. A vitamina B3, que também é chamada de PP. Aonde tem isso no livro? Ah, tá. No seu livro, nós estávamos... Só um minutinho. Página 35, Irani. 35? Então tá, muito obrigada. Página 35. É porque eu já fui lá para outro assunto e eu esqueci de colocar para vocês. Irani, Oi. você já fez chamada? Eu estou... Como que eu faço a chamada? Vocês vão sinalizando aí, né? Aí eu gravo aqui no meu celular e vou passando para o meu caderno. Por quê? Você já pôs presença para mim? Ainda não. Daqui um pouquinho. Que eu estou esperando o obrigada. resto do pessoal chegar, tá? Mas eu já vou colocar presença para vocês já. Já, já. Só terminar essa parte na página 35, isso mesmo. A vitamina B3, então, nós vamos encontrar nas carnes, cereais, né, nos amendoins, peixes. Ela é essencial para uma pele saudável, protege o fígado, o tecido nervoso, o aparelho digestivo. E ela tem uma importânciazinha que às vezes a gente não releva isso daí. Ela ajuda a regular a taxa de colesterol no sangue. Então, às vezes, quando a nossa taxa de colesterol está muito alta, essa vitamina B3, ela dá uma mãozinha. Então, ela ajuda a gente a controlar essa taxa de colesterol. A carência dela vai causar pelagra. Essa pelagra é uma doença
causada na pele da pessoa. Dá uma dermatite, dá uma irritação, dá uma coceira, dá diarreia, dá demência. Essa demência para de movimentar, né? O corpo parece que paralisa. Mas essa demência aqui, nem sempre ela é geral, ela pode ser específica, numa mão, no braço, numa perna, tá? Pode acontecer também. Lembrando a vocês que esses sintomas dessas doenças, nunca eu vou analisar apenas a dermatite. Nunca eu vou analisar apenas a diarreia. Eu vou analisar o conjunto dos sintomas. A vitamina B6, nós vamos encontrar na carne, na aveia, no trigo, na banana. Indispensável para manter o processo de respiração celular e na metabolização das proteínas. A carência dela pode causar anemia também, pode causar convulsões e pode causar dermatite. Agora, isso aqui é muito complicado, a gente não pode associar anemia só a essa carência. Eu não posso associar a convulsão só a isso aqui, né? Então, tem que ver o que está acontecendo, como que está o processo aqui, tá? Nem sempre a minha convulsão é a carência da vitamina B6. Às vezes eu tenho outro problema e isso pode acabar influenciando aqui. Eu não sei se eu comentei com vocês, essa imagem aqui mostra para nós essa banana bem madura. Muitas vezes, quando ela está assim, desse jeito aqui, a tendência da gente é pegar e jogar fora. Ah, já está podre, já amadureceu demais e tal, e tal. Só que quanto mais ela está assim, mais rica e mais aproveitosa no nosso corpo ela é, tá? Às vezes as pessoas não gostam desse jeito aqui, porque ela é muito madura, ela fica mais mole, ela fica muito doce, dependendo da banana, né? Mas o ideal é que a gente utilize ela mais madurinha, com a casca mais escurinha mesmo, para a gente aproveitar bem mais os nutrientes desse alimento. Até agora, alguma pergunta? Algum acréscimo? Podemos continuar? Pode continuar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, do jeito que eu estou ministrando o conteúdo. Está bom para vocês? Vocês querem que melhore? Quer que tire alguma coisa? Acrescenta? Como que vocês querem essas aulas? Para mim, Não, acho que tá assim, bom. ao vivo tá boa dessa maneira. Ao vivo assim, tá bom? Passado assim, tá bom. Tá dando para acompanhar? Tá dando para entender? Sim. Porque a gente fica do outro lado, a gente não sabe como tá chegando do outro lado, né? O som, o material. Eu tô tentando fazer da melhor forma para interagir com vocês, não ficar aquela coisa mecânica e dar alguma coisa assim mais agradável para vocês tentar estudar, entender também. Mas o que não tiver bom, vocês têm a liberdade de dar sugestões, tá? Eu estou aberta às sugestões de vocês, tá bom? Tá O bom. ácido fólico, então, vitamina B9. Então, a gente encontra nas hortaliças verdes. Lembra que eu já falei para vocês, quanto mais verde escuro for as vitaminas, ou a folha, mais vitamina, mais nutriente ela contém. Por exemplo, entre o alface e a couve é mais nutritiva do que a alface, porque a couve tem um verde mais escuro do que ela. Então, você vai sempre comparar, por exemplo, quando a gente faz uma salada de folhas, um mix de folhas que a gente faz. Nesse mix de folhas, quanto mais folhas alternadas, verde clara, verde escura, a gente colocar, mais saudável é, tá? Então, a gente tem que procurar sempre buscar essas verdes mais escuras. Cogumelos, não é muito comum na nossa alimentação, mas tudo bem. Os ovos, frangos, né? Cenoura, ervilha, por aí vai. Germe de trigo, levedura de cerveja. Para que eu preciso dessa vitamina? Ela é importante para a formação e maturação das hemácias e células do tecido nervoso. Terceiro ano, olha o tanto que essa vitamina é importante no nosso corpo. Duas coisas assim
fundamentais. Formação e maturação das hemácias. Pensa rápido, terceiro ano, onde acontece esse processo aqui das hemácias? Formar e maturar as hemácias. Acontece onde? Que parte do nosso... É no sangue. Mas no sangue onde? Que lugar? Como Sangue assim? venoso? Hã? Sangue venoso? Não, em que parte do nosso corpo, em Ah, que tá. órgão do nosso corpo as É hemácias no coração? formadas e maturadas? Ai, sei não. Ai, Senhor, e agora? Na medula óssea vermelha. Onde que fica essa medula óssea vermelha? Que lugar que a gente vai encontrar isso dentro do nosso corpo? É aqui, é embaixo, aqui no final da coluna. Também. Olha, aqui você tem aqui essa carne. Tá vendo a coxinha aqui? Quando a gente vai cortar, vai picar, alguma coisa assim, ou mesmo se você comprar, aqui nessa extremidade aqui, eu tenho uma parte maior, e essa parte maior aqui eu tenho um tecido esponjoso, avermelhado, parecendo que você pegou uma esponja vermelha e colocou aqui. Nesse tecido esponjoso, eu tenho a medula óssea vermelha. E é aqui que as hemácias são formadas. Estou dando um exemplo desse osso. É aqui que as hemácias são formadas, maturadas, e daqui entra na corrente sanguínea e é levada para todas as partes do corpo. O mesmo acontece conosco. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Nessa extremidade aqui, a gente tem esse material vermelho esponjoso. Aqui dentro também da coluna, porque é um osso longo, né? É os ossos longos que nós temos. E aqui dentro, nessa extremidade, é que as células vermelhas são produzidas, são maturadas e daqui elas saem para percorrer todo o corpo, todo o organismo, né? E fazer o papel dela, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Posso caminhar? Pode continuar. Então, vamos nós. Tá. Então, elas são importantes nesse processo de formação, maturação das hemácias e das células do tecido nervoso também. Então, essas células também, nós sabemos a importância delas no nosso corpo, né? E elas têm que ficar, então, em bom estado de conservação, de trabalho e tudo mais. E aí nós temos, então, esse processo. Só um minutinho que eu vou ligar minha bateria aqui. É indicado, então, para todo tipo de anemia, hepatite. O que é uma hepatite mesmo? Alguém já deu? Sabe o que é? Hepatite não é doença no fígado? Isso, no fígado, realmente. Então, é indicado para todo tipo de anemia, para quem, né, já deu, tem hepatite, problemas hemorrágicos, a gente usa muito essa vitamina. Vocês talvez nunca observaram, ou talvez já. Alguns alimentos que a gente compra, por exemplo, farinhas, leite em pó, farinha de trigo, alguma coisa assim, a gente vê lá escrito lá na composição química, enriquecido com ácido fólico. Alguém já viu isso? Não sei se vocês têm o hábito de, ao comprar um alimento, de utilizar um alimento, olhar o rótulo do alimento. Se não tem, começa a prestar atenção. Então, tem alguns alimentos que a gente utiliza e que está escrito lá, enriquecido com ácido fólico, com essa vitamina B9 aqui, tá? Minha mãe tá fazendo eu tomar ele isolado. Isolado, né? Então, aí, ó. Esses dias de pandemia, ela tá fazendo eu tomar ácido fólico, vitamina D e C. Vamos fortalecer, né?
Vamos colocar o nosso organismo em dia. Muito bem. É porque ele isolado, ele dá o efeito, ele é maior. Mas às vezes, sim, somente esses leites em pós que eu já vi, farinha de trigo mesmo que a gente usa, vem muito escrito lá, enriquecido, né? Com esse ácido fólico. Lógico que a quantidade que vai ter lá, talvez não é uma quantidade suficiente. Então, usar isolado é uma boa. A vitamina B12, cianocobalamina, né? Palavrão. Essa vitamina nós vamos encontrar, então, no fígado. Rim, a gente não tem. Alguém tem costume de comer? Já comeu rim? De porco, de boi? Acho que Eu não, não. né? Nunca vi falar que a gente come, mas tudo bem. As carnes, frutos do mar, algas, né? Laticínios, gema de ovo, então, levedo. Então, tudo isso aqui a gente vai encontrar a vitamina B12. Principalmente as carnes que a gente chama de segunda. As carnes mais duras, né? Mais difíceis de cozinhar. Então, a gente encontra essa vitamina, tá? Para que ela é importante? Também para a produção das hemácias. Indispensável no metabolismo de todas as células, importante para o tratamento gastrointestinal, tecido nervoso e também relaciona com o crescimento. Olha o tanto que essa vitamina ela é importante. Normalmente as vitaminas, elas costumam ser, como que eu vou dizer para vocês, um pouco específicas para cada situação. Essa B12, ela é bem ampla a importância dela. Então, ela não é só para isso, só para isso. Ela estende para uma boa parte dentro do nosso organismo. A carência dela vai levar anemia e vai levar lesões no sistema nervoso. Então, por isso que a B12 é uma vitamina também que nós devemos estar adquirindo com os alimentos e é de grande valia para o nosso organismo, né? Indispensável ao metabolismo de todas as células. Então, precisa dessa vitamina B12 aqui. A vitamina C, chegamos nela. Muita gente está preocupada aí com a imunidade, né? Usando as vitaminas, aí como já foi falado, para que o nosso organismo fique duro na queda. Nós vamos encontrar essa vitamina C, morango, laranja, manga, cerola, né? Até mesmo no brócolis, no limão. A laranja e o limão ficaram como fontes dessa vitamina C durante um bom período. Depois eles descobriram que não é só laranja e limão que tem essa vitamina C. A manga, a goiaba, a acerola são riquíssimas em vitamina C. E agora até mesmo o brócolis também, tá? O morango, né? Então são alimentos onde nós encontramos essa vitamina. Essa vitamina ela é indispensável na síntese do colágeno, que é a proteína da pele, dos ossos, nós precisamos dele. Fortalece o sistema imunológico e age como antioxidante. Quero falar dessas duas coisinhas aqui agora. O sistema imunológico, nós já vimos que ele pode ser advindo de duas situações. Primeiro, nosso organismo produz através dos leucócitos, são células de defesa, né, que vai atuar. E também através da própria doença ou vacina, quando o nosso organismo vai produzir os anticorpos. E é aqui que entra esse fortalecimento. Não adianta eu ter um batalhão de leucócito com leucócitos doentes. Não adianta eu ter um batalhão de anticorpos com anticorpos, não digo doente porque anticorpos são células, mas assim, com má formação, com má produção. Então, eu tenho que ter esse batalhão aqui em bom estado, para que ele possa agir no nosso corpo. E essa vitamina C, ela vem para fortalecer esse batalhão de imunidade que nós temos no nosso organismo. Então, por isso que ao comer ou ao beber, seja ela industrializada ou natural, nós estamos ajudando o nosso organismo a preparar contra a batalha. Porque tem muita batalha que às vezes a gente não escolhe, ele vai entrar dentro do nosso corpo. Nós estamos vendo aí a luta do corona.
Você não escolhe, né? Dificilmente a gente tem condição de estar barrando totalmente a entrada dele. Mas se entrou, se o seu organismo está forte dentro desse processo de imunidade aqui, vai embora. Se o seu organismo não está forte, a sua imunidade está baixa, aí você vai ter as consequências. Por isso que tem muita gente assintomático, porque o vírus entrou dentro do corpo da pessoa, só que como a imunidade dela está forte, o organismo está forte, não manifesta, é assintomático, né? Em algumas pessoas, o vírus entra, a imunidade está baixa, está fraca, aí ele vai manifestar, tá? Então, é nos proteger, precaver de todas as situações. Oi, Irani. Oi. Aquele negócio que eu tava vendo Fantástico, eles falou assim que tinha como pegar, tipo, o sangue das pessoas que já pegaram a doença do coronavírus e transformar em soro pra, tipo, ajudar no tratamento. Isso é verdade? É verdade. Quando deu a segunda crise do ebola lá na África, eles fizeram isso, eles pegaram sangue da pessoa que tinha dado a doença, né, com os anticorpos pronto para imunizar o outro. Porque, na verdade, o que a vacina é? A vacina, ela é o vírus enfraquecido que vai fazer criar esses anticorpos. Agora, se eu pegar os anticorpos pronto, não é melhor? Então, na verdade, isso funciona. Só que, como se diz, é pouca produção para grande demanda, né? Então, se eu pegar o sangue de uma pessoa que foi curada, totalmente curada, e pegar os anticorpos dela específico para o corona, eu tenho aí, né, uma boa barreira. Eu posso estar injetando, é uma forma de um soro, vamos assim dizer, que já tem os anticorpos pronto. Eu posso estar injetando nas pessoas. Isso é verdade. Só que, igual a gente fala, né, a contaminação ela é muito rápida diariamente, então não dá para a gente estar pegando todos e estar injetando todos, né? Mas que funciona, a ideia é para funcionar, é isso mesmo. Tá bom. Age como antioxidante. Nós sabemos, eu já falei para vocês, acho que sim, vou voltar, as nossas células têm data de validade. Tem células que vivem um dia, tem células que vivem semanas, tem células que vai viver mais tempo, né? Por exemplo, as células do nosso esôfago, elas vivem um dia. Tem células que vai viver mais tempo, meses, como as células do fígado, anos, como as células dos ossos. Então, sim, mas elas têm uma data de validade. Agora, esses oxidantes que entram dentro do nosso corpo, eles acabam matando essas células antes da hora. Por isso que usar material antioxidante é bom, porque evita que as nossas células oxidam, que as nossas células venham morrer antes do tempo previsto delas, devido à química, né, dos produtos, à química do nosso organismo. Então, toda vez que vocês verem, esse suco, esse alimento, esse produto ágil é antioxidante, é bom, porque ele evita que as nossas células oxidam antes do tempo. Isso aqui é igual, por exemplo, você pegar um material ferroso e você deixar isso molhar. O ferro, quando ele molha ou fica molhado, o que acontece com ele? Que reação vai acontecer ali? Ninguém nunca viu? Vocês Ferrugem? Ferrugem, isso mesmo. Mas a ferrugem aconteceu por quê? Porque você provocou a situação, você deixou esse material exposto à água, né? Ao ar e tudo mais. Então, você deixou isso aí de qualquer jeito. Se você tivesse deixado esse material resguardado dessa ação do meio ambiente, ele não ia enferrujar. As nossas células é da mesma forma. Então, elas vão oxidar quando a gente expõe as nossas células ao material que leva à degradação delas. Então, dos alimentos que nós comemos, do que nós ingerimos, muita coisa é oxidante. Então, vai oxidar. Mas aí, quando eu utilizo um antioxidante, eu vou evitar que aquela ferrugem aconteça, que aquela destruição aconteça das nossas células, tá? Então, a vitamina C, ela trabalha como antioxidante. Mas eu quero chamar a atenção de vocês
sobre essa doença aqui, escorbuto. A carência, a falta da vitamina C, além do meu sistema imunológico ficar fraco, além do meu sistema imunológico ficar desprotegido, eu vou ter também essa doença chamada escorbuto. Essa doença, ela vai atuar em diversas áreas do nosso corpo. Ó, aumento das articulações, diminuição da excreção urinária, anemia, redução de apetite e crescimento, mas ela vai atuar aqui nos dentes e na gengiva. A nossa gengiva vai inflamar e vai inchar, vai ficar vermelho, roxo, até preto, e os dentes vão até cair, se a gente deixar, tá? Dificuldade na respiração, hemorragia, dores, né? Dificuldade na realização dos movimentos corporais, tudo isso aqui é causado pelo escorbuto. E eles sempre colocam em textos, né? Não sei se vocês lembram, a história de como eles despertaram para esse escorbuto no caso aqui das gengivas. Os navios negreiros, né? Lembram? Chegaram no Brasil com os escravos e foi uma época que eles ficaram muito tempo, né? Em alto mar, sem alimentação, de qualquer jeito. E você sabe que a escolha dos escravos era feita pelos dentes, porque naquela época não tinha escova de dente, não se escovava dente, não ia dentista nem nada. Então, aquele caboclo que tinha os dentes bons, apesar de todos os maus tratos, ele era um caboclo forte, resistente. Então, eles colocavam os escravos, todos alinhados, e o senhor chegava e olhando a boca de cada um. Então, aquele que tinha os dentes bons, a gengiva boa, era um bom escravo. O que não tinha, não era bom escravo. Então, eles tiveram uma surpresa muito grande quando chegaram com um grupo desses escravos, né? Qual as suas gengivas estavam todas estouradas, né? Então, porque faltou a vitamina C e eles tiveram, então, a doença chamada escorbuto. Sem falar do resto aqui, ó, né? Com certeza, se as gengivas deles estavam todas estouradas, todas inflamadas, todas daquele jeito, o resto do corpo também nem se fala, né? Pessoal, alguma pergunta, algum comentário? Irani, Oi. eu já ouvi falar assim que se oxidar células pode levar a um câncer, isso é verdade? Pode. Só que, assim, o câncer vai muito além disso daí, tá? Mas pode levar, porque essa célula ela vai ficar intoxicada quimicamente. Isso pode afetar o DNA dessa célula. E o DNA dessa célula pode ter uma multiplicação excessiva e descontrolada e formar um tumor, tá? Pode sim. Então, são vários fatores que levam, inclusive esse é um deles, que pode chegar até lá. Mas, Irani, oi. a gengivite também é causado pela falta de vitamina C? Não, a gengivite é bactéria, não é causada pela... A falta da vitamina C pode levar, sim, em pequena moderação. Mas a gengivite mesmo é mais bactéria, tá? Alguma coisa que ficou ali, que bactéria que entrou, que causou, tá bom? Tá certo, Mais obrigado. alguém quer perguntar alguma coisa? Às vezes a pessoa pode pensar assim, nossa, mas toda vez que eu vou escovar meus dentes, a minha gengiva sangra. Então eu tô com escorbuto? Não, nem sempre, tá? O escorbuto ele vai muito além disso daí. Se as suas gengivas, às vezes tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande na gengiva. E realmente, ao escovar, dependendo até da escova, da forma que escova, pode sangrar sim. Mas não é escorbuto propriamente dito, tá? Mais alguma coisa? Certinho? Tá. Então, antes da gente passar para o outro assunto, eu vou dar uma conferida na chamada para ver se todos que sinalizaram aqui para mim realmente estão aqui, se eu conseguir colocar todos aí. Enquanto isso, vocês descansam um pouquinho e despertam aí, tá? Só para eu controlar aqui então. Vamos lá. Ficando atentos, então. Ana Clara. Não tá aí, não?
Ana Caroline. Ana Clara, você Presente. está aí? Não, né? Ana Caroline, tá aí, tá? Presente. Presente. Tá bom. Augusto, Presente. Camille, Emily, Presente. Enzo, Presente. Giane, Presente. Heitor, João Gabriel, está. Presente. José Roberto, Presente. Júlia, Presente. Juliana, Presente. Caroline, Eu não escutei se a Irane falou, né? Caroline, Casey, Casey, não está não? Maria Cecília, Olávio, Presente. Pedro, Presente. Raul, Presente. Sabrina, Presente. Thales, Presente. Tainá Presente. e Vitória. Vitória não está Ô, não? Jani, você falou o meu? Quem? Camille. Camille, falei, coloquei falta, ó. Vou voltar então. Nem escutei. Então vamos lá, gente. Continuando aqui, não vai dar tempo da gente fazer muita coisa, mas eu vou iniciar. Irani, você colocou chamada pra mim? Quem? Vitória. Vitória, tá aqui, Vitória. Alguns Tá eu bem. lembro que a hora que eu fui abrindo foi aparecendo, ou até aqui, mas outros eu não lembro. Então, por isso que eu conferi. Ok. Agora nós vamos passar lá para a página. O que nós vamos fazer agora? Vocês estão caminhando com a Nayara dentro da genética, sim? E aí, agora eu terminei a minha parte A e a Nayara vai continuar com a parte C dela. Eu vou voltar agora para a parte B. A parte B, nós dividimos. Eu vou pegar com vocês bactéria e a Nayara vai pegar vírus com vocês a parte B, tá? Então, eu quero que vocês vão agora lá para a página 61. Página 61. Acharam? Vamos ver se dá certo. Qual página, Irani? 71? 61. Obrigado. Por nada. Vamos lá. Bactéria. Vocês estão vendo esse slide que eu coloquei? Ou não? Tá vendo. Tá dando para ver? É porque numa turma eu coloquei e eles não estavam vendo. E aí, depois que eles falaram, Irani, não sei o que você está falando. Falei, gente, o slide, não, mas não está vendo. Então, por isso que eu estou perguntando, tá? Qualquer coisa que der errado do lado aí, vocês falam, porque eu não sei o que vocês estão percebendo. Então, vamos lá. Vamos falar delas, bactérias. Alguém pode falar para nós o que é uma bactéria? Do seu jeito, o que é uma bactéria? O que nós podemos conceituar de uma bactéria? Eu posso falar que bactéria ela é uma célula? O que vocês acham? Ela é um ser vivo, né? É um ser vivo, isso mesmo, que eu queria que alguém comentasse, começando por aí. Então, bactéria é um ser vivo. Olha, aqui eu tenho um conjunto dessas bactérias, não totalmente identificadas, e aqui eu já tenho um conjunto, vocês estão vendo que eu estou mostrando, né? Aqui eu tenho um conjunto das bactérias já identificadas. Então, na verdade, ela é um ser vivo. E ela é um ser vivo unicelular.
formado por apenas uma célula. Isso é uma bactéria, tá? As bactérias, então, provavelmente elas foram os primeiros seres vivos que apareceram no planeta Terra. Quem sabe falar para nós, mais ou menos, quantos milhões de anos atrás que a bactéria apareceu? Quanto tempo que esse ser vive no planeta Terra? Alguém falou alguma coisa aí? Data, sim. Ela foi uma das primeiras coisas que teve, né? Sim, mais ou menos há quantos milhões de anos atrás, hein? Na era Patezoica, sei lá. Mais ou menos 3 bilhões e meio de anos atrás. Supostamente, eles acreditam que o planeta Terra ficou 1,5 bilhão de anos, mais ou menos, sem nenhum ser vivo. Sem nada, porque não tinha condições de ter ser vivo. Depois, vocês vão aprender depois, nós vamos ver, apareceu então essa primeira célula viva que nós chamamos de bactéria. Então, mais ou menos aí uns 3,5 bilhões de anos atrás, essa bactéria apareceu um dia na vida, tá? Então, ela é um ser vivo e ela é unicelular, todas elas, com formatos diferentes, mas ela é unicelular. Características gerais dessas bactérias. Como que eu vou caracterizar? Como que eu vou saber o que é uma bactéria? Então, são seres unicelulares e procarionte. O que significa ser procarionte? O que é isso? Que termo é esse? Se refere a quê? Não tem a organização da carioteca, do núcleo. Isso, se refere à organização da célula. Então, como é a primeira célula que apareceu, com certeza é uma célula muito primitiva, muito simples. Então, ela não tem a organização interna de citoplasma, ela não tem carioteca, o núcleo dela é disperso, todo misturado, né? Então, por isso ela é um ser procarionte. Elas podem ser, quanto à forma de nutrição, depois a gente vai falar separado, autótrofa ou heterótrofa. Elas podem produzir seu próprio alimento ou elas vão buscar o seu alimento em outras fontes. O seu material genético, como ela não tem um núcleo individualizado, o material genético dela é um cromossomo circular que vai circundando, né, a célula, todo disperso no seu hialoplasma. Algumas bactérias, e grande parte delas, nós encontramos o plasmídio, que é um segmento de DNA independente desse material genético aqui, que vive no hialoplasma. São fragmentos, né, segmentos menores, que ficam dispersos aí no seu hialoplasma. E graças a esse plasmídio, essas bactérias aí, elas se tornam, né, bastante resistentes no nosso meio. Então, voltando, como a gente vai caracterizar uma bactéria? Como ser unicelular, procarionte, autótrofa ou heterótrofa. Como não tem núcleo individualizado e nem carioteca, o seu material genético fica disperso no hialoplasma e é representado praticamente por um único cromossomo circular. Elas podem ter o plasmídio, que são segmentos de DNA, no seu hialoplasma. Como ser procarionte? O hialoplasma dela, que a gente vai chamar aqui de citoplasma, contém apenas ribossomo. Gente, daqui um pouquinho está caindo a chamada. E aí a gente continua na aula da tarde, a partir daqui de onde eu parar, tá? À tarde a gente dá continuidade. Hora que parar aqui. Então, como ser procarionte? Alguém está falando alguma coisa? Pode falar. Tranquilo? Não. Sussa? Então, vamos lá. Contém apenas o ribossomo. Para que serve o ribossomo mesmo? Qual que é a função dele? É uma organela. Sintetizar a proteína, isso mesmo. Então, olha o tanto que a proteína é importante para a célula. A única organela que tem no citoplasma dela são os ribossomos.
Algumas bactérias vão apresentar uma cápsula protetora sob a parede celular. Essa cápsula aqui